vez, Senhor, entregar o nosso coração, a nossa fé e a nossa oração, Pai. Quero te pedir que o Senhor receba esse culto, que o Senhor receba o nosso sacrifício, perdoe os nossos pecados, para que nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, pelo teu Espírito, que possamos voltar para casa Pai, diferente do que chegamos aqui. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, temos os dois momentos, lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 25 e 26. Diz o seguinte: é forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Vamos ver tudo juntos? 1, 2, 3. É forte, respeitada, não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e com delicadeza. Vamos ficar em nome de Jesus? Vamos louvar o Senhor, vamos festejar o nome dele, adorar o nome dele. Fique em pé, meu amado. Vamos louvar o Senhor. De casa para o seu propósito de adorar, louvar, agradecer o nome do Senhor e receber dele a palavra. Mas queremos tirar o nosso melhor. Que desde lá no passado já existia, hoje existe, e cremos que ele está em nosso meio. Então dê o seu melhor nessa noite. Faça com o nosso oração. E declaro que não há outra como o Senhor Jesus.
passado, futuro, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Vamos orar ao Senhor, Ele é maravilhoso, porque todos nós, meu amado, somos bem-aventurados. Eu queria falar que aquele que sai ao Senhor bem-aventurado, aquele que se deleita ao Senhor bem-aventurado, porque nós confiamos nele e o reino dele vem sobre nossas cabeças. Amém.
Quando nós nos entregamos para o Senhor, ficamos rendidos para Ele, entregamos o nosso coração, entregamos tudo que podemos dar a Ele, a nossa vida, nossos projetos, nossos sonhos, e deixemos que Ele nos tome pela sua mão e nos guie, porque estamos rendidos. Se escreve tudo infinito do controle de Deus, meu amado, você tem que entender isso, tem que estar rendido no altar dele, tem que estar rendido para Ele, para que Ele possa finalmente tomar conta e controle da sua vida e do seu coração. Amém. I
Deus. Essa última canção, meu amado, vamos cantar. Vamos de novo. Eu gostaria de cantar ela junto com toda a igreja. E gostaria que você entregasse agora ao Senhor uma canção de adoração. Essa é uma canção de adoração, de você entregar tudo que você tem para o Senhor. Você não está fazendo isso aqui para mim, você não está fazendo aqui para o pastor Cavalcante. Você veio entregar a sua oferta a Deus. Eu vim aqui entregar a minha oferta a Deus, estou entregando, você também está sobre ele entregando a sua oferta. Então vamos todos juntos, como congregação, como igreja, vamos louvar a sua canção. E nós agradecendo o nome do nosso Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Fiz esse trabalho para gente em nome dele, dando a sua voz, o seu poder, aleluia. Deus vem ensinando todas as vezes que passam nele. Deus vem abençoando os nossos corações, Pai, para soprar em nós, de dentro para fora, porque estamos sendo um mundo real. Não um momento baseado em palavras e movimento, mas um momento que nos transforma dentro. Purifique o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos todos os dias ficar na tua graça. Os reinos se abrem, você vai cantar. Os povos se curvam, as ruas se abrem.
Isso não é bom orar ao Senhor, amado, como é bom glorificarmos o nome dele. Aleluia. Quero convidar as crianças, vamos lá, crianças, venham aqui à frente, para que nós possamos orar com vocês. Venham para cá, as crianças, para que nós possamos orar com elas. Quero pedir aqui os irmãos, estamos vamos para cá, para que a gente possa orar por eles, por esses pequenos, que Deus possa abençoar sobre cada um deles. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esses pequenos. Queremos te pedir, Senhor, para que o Senhor possa estender a mão sobre a cabeça deles e que eles possam sempre trilhar, Pai, o caminho da tua palavra. Que eles não venham desviarem para a direita nem para a esquerda, mas que a tua palavra seja lâmpada para os seus pés. E que eles possam percorrer o caminho da eternidade, sempre focando em ti, Senhor, que é o nosso alvo. Que eles possam ver manifestados agora nessa terra, que eles possam cumprir o teu ídolo, que eles possam crescer e serem abençoados e abençoadores. Que tudo que eles venham tocar venha se tornar abençoado. Que eles possam ser referência dentro dos seus lares, na escola, com os colegas, e que eles venham crescer adultos saudáveis e abençoados que confiam em ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, todos dizem. Essa é a pessoa? Pode ser uma pastora dessa linha. Bem, nós estamos aqui, vamos ouvir a palavra do nosso pastor. Peço por gentileza que você mais uma vez estenda sua mão para cá, para que nós possamos orar pela vida dele, para que Deus possa receber as coisas. Vamos orar. Pai, queremos te pedir agora, Senhor, pelo nome desta igreja, por sua confiança. Aquilo que o Senhor colocou neste lugar para abrir a nossa cara às nossas vidas. Queremos pedir para que o Senhor possa usá-lo uma vez mais, como o Senhor tem feito neste lugar, e que ele possa transmitir a mensagem que o Senhor colocou em seu coração, Pai, para os nossos corações. Que ele possa falar somente aquilo que o Senhor mandar, que nós possamos, Senhor, ouvir, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, e que possamos sair daqui revigorados em nosso espírito através da tua palavra. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode falar. Glória a Deus. Aleluia. A paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará vossos corações, vossas mentes em Jesus, e todos dizem forte. Amém. Glória a Deus. Este é um momento de alegria por contar com a presença de vocês. Eu vou estar falando com uma irmã aqui, não é questão de açúcar, né? Futsal, que vem a se derreter por causa do caminho da chuva. Vocês se enfrentam as dificuldades e estão aqui com um único objetivo, de adorar, glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. Amém? Eu, antes de iniciar o culto, quero convidar a Simone, que vem aqui à frente, quero fazer uma oração por ela, para que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus, e que vocês, no decorrer da semana, não esqueçam de orar pela irmã Simone, o propósito dela, que é com ela e Deus, e eu quero que vocês também continuem orando pela nossa irmã Simone durante a semana. Estarei colocando no grupo
para que nós possamos lembrar esse momento de oração. Em todas as quarta-feiras, nós estamos colocando a relação dos nomes que são colocados na oração, para que nós possamos continuar orando em casa. Certo? Vai que só vamos para esse momento estudar. Meu glorioso Deus e Pai celestial, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Simone. Tu sabe todas as necessidades dela, que ela precisa. Tu sabe, Pai celestial, a bênção que ela está esperando, e que eu te peço em nome de Jesus, que abra as portas dos céus, e derramamentos e bênçãos seguidas na vida da tua serva, nesta noite e por sempre, em nome de Jesus. É que oramos e agradecemos, e todos dizem amém. Creia que a bênção já chegou, vai chegar, já chegou, em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre um tema fundamental para a vida da igreja. E quando falo igreja, eu estou me referindo a cada um de vocês. É um tema fundamental para você, para mim, para nós, que somos representantes da igreja de Jesus Cristo na terra. Sabemos que Jesus Cristo, Ele é a igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. E hoje eu vou falar sobre um tema fundamental para a vida da igreja de cada um de nós. Eu espero que vocês prestem bastante atenção, para que vocês possam entender e compreender o que Deus colocou em meu coração para trazer nesta noite para cada um de nós, porque também eu incluo na mensagem do Senhor nesta noite. Mas antes, quero fazer uma oração. Desde já, vamos acabar essa oração, eu quero fazer uma oração pedindo direcionamento também do Senhor, para que possamos conduzir nesta noite dentro do propósito do Senhor e a igreja confirmando o amém em nome de Jesus. Meu glorioso Deus Pai celestial, eu sou um vaso em tuas mãos, serei sempre um vaso em tuas mãos. O Senhor sempre será meu professor, meu guia, meu salvador, meu Deus que me instrui todos os dias, para que assim possa trazer a tua palavra com autoridade, dentro da tua vontade, não dentro da minha vontade, mas dentro da tua vontade, Pai. Abençoa a tua igreja, a tua amada igreja de presença. Eles possam entender e compreender a grandeza da tua palavra e que possam estar refletindo o teu Espírito Santo na vida de cada um deles. E que saia daqui com propósito, Pai, com propósito de cumprir o que ouviram, o que ouvirão nesta noite. E que tudo essa como glória do teu santo nome, a igreja confirmando isso. Amém. A importância da santidade e a importância da oração é o tema fundamental para a vida da igreja. Uma igreja que não ora, uma igreja que não procura ser santificada, se santificar, é uma igreja morta, é uma igreja sem força, é uma igreja sem valor para muitos. É uma igreja sem valor para muitos. Mas que nós temos um Deus misericordioso que espera que nós possamos refletir nossas vidas e voltarmos a entregar-nos a Ele através da oração e através da nossa santidade, para que o nome dele seja glorificado. Então a oração e a santidade é o curso que mantém a igreja viva. Quando acontece alguma coisa com o ser humano, o primeiro médico é procurar o curso para saber se ele está com vida. Nós, como igreja, para que possamos manter o curso vivo, para que possamos manter a igreja viva, há necessidade da oração e há necessidade da santidade. A igreja que não ora e não vive uma santidade, essa igreja está morta. Nós podemos dizer assim, não, mas eu oro de manhã, eu oro à tarde, eu oro à noite, eu oro constantemente. Mas se você não está vivendo uma vida de santidade, a sua oração não vai ter tanto efeito. Porque primeiro tem que viver uma santidade, e a santidade nos afasta. Quando vivemos uma santidade, ela nos afasta do nosso desejo carnal. Estamos estudando das quarta-feiras, esse mês, sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. Então, quando buscamos viver em santidade, nós sentimos o desejo de orar e buscar o Senhor. Mas quando não vivemos uma vida em santidade, nós não temos vontade de ir para a igreja, nós não temos vontade de orar, nós não temos vontade de evangelizar, nós não temos vontade de fazer nada. Porque nós sabemos como está a nossa vida. E nós mesmos muitas vezes nos acusamos e achamos que não somos cabíveis de estar diante de Deus, achamos que não somos pessoas capacitadas, achamos que não somos privilegiadas por causa dos nossos pecados. Porque o pecado ele mata, o pecado afasta perto de Deus. E quando você está buscando santidade, você ora somente uma vez, com certeza Deus te abençoa.
Nós sabemos a história de Daniel. Daniel, se nós formos olhar o que o texto fala, ele não era um homem de oração, como pensamos assim. A Bíblia diz que ele orava quantas vezes? 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E chegou o momento em que aqueles que tinham inveja de Daniel, porque ele assumiu um cargo importante do rei, eles fizeram um decreto e mandaram para o rei assinar. Se encontrasse alguém buscando outro Deus, que não fosse o Deus deles, seriam lançados onde? Na cova de leões. E aí encontraram Daniel orando e foram procurar o rei e disseram: olha, o seu decreto não pode ser revogado, porque não revoga o decreto do rei. Daniel estava orando e o decreto é que jogasse na cova de leões. Pegaram Daniel e jogaram nas covas de leões. Diz o texto, diz a história de o leão estava faminto. O leão não precisava se alimentar, ele caísse qualquer pedacinho de carne fresca ali, ele devorava, né? E jogaram Daniel ali. E os leões, como todos sabem, a história não devorou, não matou, não tirou a vida de Daniel. Era porque ele orava? Sim, porque ele tinha que cuidar por Deus, mas também tinha uma sanidade. Vivia na presença de Deus para agradar a Deus. Se ele estivesse somente orando, mas a sua vida estivesse pecado, se prostituindo, mentindo, roubando, enganando, usufruindo a vontade de outras pessoas, andando totalmente distante do Senhor, com certeza contra eles, ande e cair dentro das palmeiras, ele destruiria ele, porque estava em pecado. E a Bíblia diz o quê? Que estava no pecado é o quê? É a morte, mas o dom gratuito de Jesus Cristo é a vida eterna com ele. E aí, quando o rei soube que Daniel estava vivo, chamou aqueles acusadores e mandou jogar na cova de leões. E que disse que antes de cair, os leões devoraram e mataram aqueles homens que se levantaram contra o justo do Senhor. Então, existe a importância dessas cidades, a importância da oração. Aquele que ora, nem todas as vezes está vivendo uma santidade. Mas é difícil dizer que uma pessoa que vive santidade sempre ora. Então não é o número de oração que você faça, mas sim a sua conduta diante de Deus que vai agradar ao Senhor. Amém, igreja? Lá em Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 14, Hebreus 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Paulo escreve a eles. E ele logo começa, eles procuram ter paz com todos, ou seguir a paz com todos. Logo no início nós encontramos uma exortação para que nós possamos estar em santidade. Primeiro, todos aqueles que buscam viver em santidade, ele vai buscar ter paz. Ele vai ter paz, procurar paz no seu trabalho, a paz na sua família, a paz com a sua vizinhança, vai procurar ter paz com os seus filhos, procurar ter os filhos ter paz com os seus pais, procurar paz dentro da igreja, porque imagine uma vida sem paz é algo terrível. Você não ter paz é algo terrível, não ter alguém que console, não ter alguém que traga uma palavra, alguém que te acompanhe, é terrível. Eu já passei por um momento de guerra, eu passei por um momento de tempestade, já passei por um momento de deserto. Eu sei que é ruim, não ter paz, você não tem sua cabeça tranquilamente, mas quando você está com o Senhor, você busca o Senhor, Ele dá uma paz que excede o entendimento do homem, uma paz que excede, que a pessoa não compreende, não entendem como aquele servo, como aquela serva está passando por um momento difícil, mas está louvando, glorificando, exaltando a Deus. Não entendem, não compreendem trabalhar com Deus na vida dos seus servos. E eles procuram a paz com todos, e a santificação, eles sem a qual ninguém verá a Deus. Procure ter paz com todos, se esforce para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Você diz que ninguém verá a Deus. Não somente quando o Cristo vem buscar a igreja, não somente quando você descer a sepultura e for ressuscitado e vai ver Deus, mas você convida ainda, você pode ver Deus
não literalmente falando, porque os nossos olhos foram alcançados, glória a Deus. Se nós vermos Deus, nós iremos morrer, sermos destruídos, iluminados, porque somos pecadores. Mas não amado, mas se você vive em santidade, você vai ver Deus na sua casa, vai ver Deus no seu trabalho, vai ver Deus na sua vida. Você vai ver Deus de uma forma diferenciada daqueles que não buscam o Senhor, diferenciada daqueles que andam totalmente desgarrados, afastados da presença de Deus. Quando você procura ter uma vida de santidade, você procura ter comunhão com o Senhor, você procura ter uma vida de santidade, você almeja ver a glória de Deus. E olha, meu amado, e quando você alcança viver em santidade, se esforçando para viver em santidade, Deus fala com você de uma forma maravilhosa. E você entende o falar de Deus, você compreende o falar de Deus, mas há necessidade sim de viver em santidade, viver em oração, porque eu passo tanto nessa igreja no sentido de vocês de orar, de buscar o Senhor, porque primeiramente isso é a minha obrigação, de exortar a igreja, para que cresçam na presença de Deus, para que vejam agora na sua vida, para que vejam agora na sua casa, para que veja agora as suas finanças. Muitas vezes queremos apenas receber as bênçãos do Senhor, mas não queremos dar também atenção devida ao Senhor. Todos sabem da história do diácono Estevão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que foi separado para dar alimento às viúvas. Ele foi preso, foi levado para ser julgado. Há um texto lá em Atos capítulo 6, versículo escrito agora, que diz que veio os olhos, o rosto dele brilhar como um anjo. E mesmo assim chamam, dá a oportunidade para que ele venha falar, e ele começa a falar, não acusar e não se defender, mas falar da realidade, e falar que aqueles homens que estavam agora prontos para acusá-lo, assim fazendo também os seus pais, os antepassados, perseguiam os profetas, perseguiram aqueles homens de Deus, e que eles estavam fazendo agora o que seus pais faziam, e eles se iraram com Estevão e levaram para fora para matá-lo. E aí Estevão diz assim: eu olho para o céu e vejo os céus abertos, e vejo o Filho do Homem à destra do Pai. Meu amado, Deus não ia abrir o céu para qualquer um, não. Deus não ia mostrar sua glória para qualquer um, não. Estevão estava com certeza convicto de quem estava servindo. Estevão estava vivendo uma vida de santidade, uma vida de agradar ao Senhor, e não agradar ao seu ego, à sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele eliminou da sua vida o seu desejo de viver, mas não tirou o desejo de viver na presença de Deus, como Paulo disse certa vez, que viver para mim é o quê? É Cristo, e morrer é lucro. Um homem que vive e compreendeu e vive em santidade, e apedrejando Estevão, mataram Estevão apedrejados, e as pedras eram jogadas em Estevão, não era pedra pequena, porque não mata, pedra pequena não mata, era pedra grande, jogava na cabeça, e todo tanto que não dava muito para se defender. Mas sabe o que o homem de Deus faz? O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não deseja mal para o outro. O homem que tem o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não procura fazer mal para o outro. Ele disse: Pai, não impute, não coloque esse pecado neles. E aí ele veio a falecer. É parecido com a mesma palavra que Jesus falou lá na cruz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Uma igreja que não vive em oração, uma igreja que não vive em santidade, é uma igreja morta. Não vê a glória de Deus. Não somente Estevão, mas também Moisés também viu a glória de Deus. Eles viram porque viviam em oração, viviam em santidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A busca pela paz é um anseio comum em nossas vidas. Todos nós queremos a paz.
Quem vai ter guerra aqui? Ninguém. Nós queremos a paz. Esse é natural, é comum em nossas vidas. Mas o versículo de hoje, que acabamos de ler, ele nos lembra de que a paz não é o único objetivo. Não é somente buscar a paz. Eu quero ter paz em casa, eu quero ter paz na família, eu quero ter paz no emprego. Não é o único objetivo. A santificação é igualmente importante, pois sem ela, olha, ninguém poderá ver o Senhor. Sem a santidade, sem a santificação, a Bíblia diz que ninguém poderá ver o Senhor. A santificação não é apenas uma escolha, não é apenas uma escolha, mas uma necessidade. Nós, como cristãos, nós temos a necessidade de ser santo, de viver uma vida de santidade. Não é apenas algo que eu preciso, como um copo com água, como um ar que respiro, mas é um propósito de Deus em nossas vidas. E com a santidade nós nos aproximamos de Deus. Eu pergunto a vocês, igreja, quantos querem se aproximar de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus, ver a glória de Deus, ter autoridade em sua palavra? Quantos não querem? Todos querem. Mas há necessidade de vocês, cada um de nós, escolher viver em santidade, viver em oração. É um processo de ser separado, preparado para Deus. É um processo, não é automaticamente, mas é um processo que vai acontecendo nas nossas vidas. Nós vamos buscar a purificação, e aí vamos nos transformando e nos tornando a imagem de Cristo. Mas eu não quero, nunca vai ouvir a voz e vai ver a glória de Deus em sua casa, na sua vida, se você não quer. É por isso que é impossível ver Deus, porque jamais vai entrar no reino dos céus. Porque aquele que não vive em santidade, ele vive o quê? Vive em pecado. Se eu não vivo em santidade, eu vivo onde? Eu vivo em pecado. Então eu não vou ver a glória de Deus jamais. A busca pela santidade é um processo contínuo, todos os dias. Isso requer esforço, e dedicação. Sabe por quê? Porque pecado, ele é bom, não é isso? Não é bom pecar? Pecar é muito bom. Eu peco de manhã, eu peco à tarde, eu peco à noite. Você pode pecar à vontade. É ótimo, isso é o desejo da carne. Mas uma certeza eu tenho: você não vai ver Deus. Você não vai entrar no reino celestial. Você não vai alcançar a salvação se você vive em pecado. Você pode fazer tudo. Deus dá liberdade para fazer. Mas se nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, Cristo nos liberta. E mesmo que você erre, que você peque, você vai se arrepender, vai se entristecer, porque o Espírito Santo de Deus fala na tua vida. É como estamos estudando o fruto do Espírito Santo de nós. Ele nos corrige, ele nos alerta, ele diz: meu filho, minha filha, não é esse caminho. Mas há uma necessidade de buscar o Senhor. Há uma necessidade contínua e esforço para não pecar. Meu amado, nós devemos buscar ser parecido com Cristo, ser formado para se parecer com Cristo. Aí pergunta: o que significa buscar a santificação na vida diária? O que significa buscar a santidade na vida diária? Todos os dias. O que significa isso? O que significa? Significa esforçar-se para viver de acordo com os valores e ensinamentos de Deus, o que a palavra de Deus ensina, buscando constante a transformação e o crescimento espiritual. Muitas vezes as pessoas têm 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, mas não crescem espiritualmente. Parece que já marcando passo, não cresce espiritualmente. Continua sendo a mesma pessoa, ranzinza, mesquinha, com a mente suja, com a boca cheia de palavrões, com maldade no coração,
não perdoa, não busca viver a santidade, não quer saber de Deus, continua sendo a mesma pessoa, não muda. Tem um versículo lá em Mateus capítulo 11, versículo 12. E esse versículo ele destaca a importância do esforço e da determinação de cada cristão para alcançar o reino dos céus. Existe um esforço nosso. Qual é o esforço? Em afastar as coisas que contrariam a vontade de Deus. Se eu gosto de me prostituir, eu vou me esforçar para não me prostituir. Se eu gosto de mentir, eu vou me esforçar para não mentir. Se eu gosto de passar cheque sem fundo, eu não vou passar mais cheque sem fundo. Eu vou nunca atrás. Hoje ninguém mais usa cheque. Mas se eu quero enganar, eu vou te enganar. Então é esforço. Eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando com alguém, eu falo o seguinte, que nós estamos precisando de uma bandeja de ovos. Neste mundo que vivemos, nós andamos sobre bandeja de ovos, com cuidado, para não quebrar os ovos da bandeja. Nós devemos andar com cuidado, para não ser iludido, ser enganado. Nós devemos ser afastados da presença de Deus. Existe um esforço e determinação para alcançar o reino dos céus. Lá em Mateus 11, versículo 12 diz: desde que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino dos céus tem sido atacado por violência, e as pessoas violentas tentam conquistar. Tem versão que diz que há necessidade de esforço para entrar no reino dos céus. Quantos de vocês, na semana passada, no mês passado, não lutaram contra algo que poderia desviar os olhos do Senhor? Quantos colocaram o seu pensamento fixo em Deus e disse: não vou fazer isso, porque isso não é a vontade do Senhor. Eu vou procurar fazer, vou procurar fazer a vontade de Deus na minha vida. O reino dos céus não é conquistado passivamente, existe uma batalha. Espírito, carne. Existe uma batalha espiritual para querer nos afastar da presença de Deus, Marcita. As coisas acontecem nas nossas casas, nas nossas vidas, para afastar-nos da presença de Deus, e muitas vezes somos iludidos, somos ludibriados, ao ponto que aceitamos aquilo nas nossas vidas e nos afastamos da presença de Deus. O reino dos céus não é conquistado passivamente, mas sim por meio de esforços e dedicação. Eu acho que eu creio que existe esforço para você estar aqui. Se tu está em outro lugar, mas existe uma dedicação de estar na casa do Pai, de estar aqui na presença do Senhor. Existe uma dedicação. Tem uma irmã que disse: eu cheguei agora do plantão, daqui a pouco fui estar aqui. Dedicação. Outros cansados: olha, eu passei a noite trabalhando e não consegui, mas estou aqui. Dedicação, irmão. Aquilo que se esforça com empenho e perseverança. Paulo certamente disse assim: o apóstolo Paulo disse: não negligencie a sua salvação, não brinque com a sua salvação. O reino dos céus é um tesouro valioso. Aleluia! É valioso. E o Senhor nos oferece. Vale a pena buscar, se empenhar e ser perseverante. O que eu tenho para dizer, irmão? Que possamos buscar a santidade, buscar a santidade com fervor e experimentar a presença de Deus em nossas vidas. Se você ainda não fez essa prova, faça hoje, comece hoje. Procure se santificar, procure orar. Não alimente sua mente com coisas que não prestam. Não alimente sua mente com as coisas que levam lá para você para baixo. Mas pense no Senhor. Sem santidade e oração, você igreja, se torna uma instituição, posso dizer assim, se torna uma habitação morta,
sem vida e sem poder. Porque o próprio palavra diz: sem santidade não iremos ver Deus. E a igreja que não vive em santidade, que não ora, ela está morta. A Bíblia diz que não existe um justo sequer na terra. Não tem um justo. Mas nós sabemos que Deus nos justificou, Jesus nos justificou. Mas não deveria ser assim. Não deveria ter essa passagem de dizer: não existe um justo na terra, se referindo ao cristão. Porque se você é cristão, você tem que ser justo. Se você é cristão, você tem que fazer justiça, não admitir as coisas erradas, não continuar nas coisas erradas, não passar a mão nas coisas erradas, que muitas vezes o mundo, o governo tem oferecido. A palavra de Clara diz que o mundo jaz no maligno, e quando passamos a fazer justiça, nós podemos nos considerar como injustos. E quando se faz justiça, não olha quem, não olha se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, não olha se é família ou se deixa de ser família, se faz justiça. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte dele, ele diz: a oração é eficaz no justo, pode muito. Capítulo 5, versículo 16, Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: portanto, confessem os pecados uns aos outros e façam oração uns aos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente, uma pessoa justa a Deus, tem muito poder. No versículo, no início, diz: portanto, confessem os pecados uns aos outros. Eu vou confessar um pecado à irmã Simone. A irmã Simone disse: não, eu sou Deus, vai te perdoar. A gente vai procurar agora a irmã Vânia, vamos confessar a irmã Vânia. A irmã Vânia, eu não sou Deus, eu vou perdoar. Não é esse perdão, amado. Não é o perdão para a salvação. Somente Deus pode dar o perdão da salvação. Mas se você ofendeu alguém, chega aquela pessoa e diz: meu amigo, minha irmã, meu amigo, me perdoe por ter feito, se a não sou Deus para perdoar, mas perdoe as ofensas. Perdoe as ofensas. E ele diz assim: confesse os pecados para o outro e faça oração pelos outros, para que sejam curados. Aqui na igreja, qual o dia que fazemos oração pelo outro? Quais são os dias mais viáveis? Porque quarta-feira. Mas cadê vocês? Alguns que não trabalham, alguns que estão cansados, alguns que estão enfermos. Cadê vocês? Não abre a oração pelos outros, para que sejamos curados não somente de enfermidade, mas curados também espiritualmente. E isso é a oração da pessoa justa, que é obediente a Deus, que tem muito poder. Então, meu amado, se você é justo, você tem poder no nome de Jesus. O poder não é seu, é de Jesus. Você tem a autoridade de curar, de repreender. Você tem a autoridade do céu na sua vida. Mas se você não vive em santidade, você não é um homem justo. Se você não vive em busca de oração, você não é um homem justo. Mas nunca é tarde para organizar a sua vida diante do Senhor. A oração é um meio pelo qual conectamos a Deus, conectamos com Deus e recebemos o poder do Espírito Santo. É através da oração que pedimos orientação, sabedoria, força para cumprir a missão que Deus nos deu. A missão que Deus nos ofereceu e anunciar o reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor é tão bom, é tão maravilhoso. Diz para o filho: não peça ao vizinho, não peça a outros, mas peça a mim. E para pedir a Ele, tem que estar em oração. Ele diz: peça e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam, será aberta as portas para vocês.
Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha. Procura o Senhor. A oração é uma promessa de Deus nas suas respostas. Quando oramos, Deus nos ouve e nos responde dentro da vontade dele. Deus escuta todas as orações, mas a resposta é dele. Ele dá a resposta no que é certo, no momento certo. A oração não é apenas uma forma de falar com Deus, mas tem uma forma para que Ele possa nos ouvir, para que Ele possa, através de sua voz, falar nos corações, e assim nós possamos receber as suas orientações. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos até então não tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos até então não estavam encorajados pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus Cristo estava presente. Ele dizia: preciso louvar o Pai para que lá ele envie o Consolador. E foi na festa de Pentecostes, quando todos estavam reunidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo veio em forma de livro de fogo e pousou sobre cada um deles. E eles começaram a falar em línguas, começaram a traduzir os seus idiomas para aquelas pessoas que todos estavam presentes. O poder de Deus veio sobre eles. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria até os fins da terra. É a promessa do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo de Deus já veio sobre nós. E em nome de Jesus nós temos o poder. Nós podemos manifestar o nome de Jesus em todos os momentos, até o fim da terra, se assim for preciso. A igreja que não ora, ela está o que, igreja? Morta. Porque não se comunica. Já viu morto se comunicar? Então a igreja que não ora está morta, porque não se comunica com Deus. Não está pedindo porque está morto. Não está buscando. Não está batendo a porta do céu porque está morto. Não está recebendo as orientações e o poder necessário para cumprir a sua missão. Eu não quero servir, eu não quero pastorear uma igreja morta. Por isso eu estou trazendo essa mensagem para você esta noite. Santifique-se. Procure se santificar diante de Deus. Não procure se apresentar diante dos homens, não, mas diante de Deus. Que Ele veja o teu interior, que Ele veja a capacidade espiritual que você tem. E assim como Ele fez com Noé, um homem justo, fez também com Jó, um homem justo. Ele vê do céu no coração, no nosso coração. E é necessário cumprir a vontade dele em nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz: porque estes, onde estiver 2 ou 3 para unir o meu nome, ali estou no meio deles. Há necessidade da oração. Quando nos reunimos em nome de Jesus, não é para ter para orar, é para apresentar um outro, é para orar um pelo outro. Eu quero oração, mas eu não quero orar. Eu quero ver a glória de Deus, mas não quero me santificar. Eu quero viver com o mesmo processo, a mesma forma que antes. Jesus está no nosso meio agora. Aleluia, glória a Deus. Ele nos ouve, Ele nos guia, Ele nos fortalece, Ele nos dá força para nascer de pé. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus, nos conectamos com Jesus e recebemos a sua bênção, recebemos a sua presença em nossas vidas. A consequência da falta de oração está também lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6.
A falta de oração, a falta de santidade, nos afasta a confiança em Deus. E quando afasta a nossa confiança em Deus, Ele mexe com a nossa fé. Como nós lemos que sem a santidade nós não vemos a Deus, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele sem fé ninguém poderá agradar a Deus. Sem santidade e sem fé. Se você tem santidade, se vive santidade, eu não tenho dúvida que você vive oração. Eu não tenho dúvida que você vive com fé em Deus. Porque você está santificando, porque quer agradar o Senhor, porque se aproximar de Deus. Mas eu não faço nada disso. Onde está a minha fé? Onde está a minha confiança? E eles têm fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que procuram conhecer o melhor. Ele tem recompensa quando você quer conhecer o melhor. E sem santidade você não conhece a Deus. Sem oração você não conhece a Deus. A falta de oração leva à falta de fé. A falta de oração leva à falta de fé. Leva também à falta de conexão com Deus. Você não está conectado com Deus. Eu vou orar com Deus, eu sei que Deus vai me ouvir. Eu sei que isso nada vai acontecer. Ore com fé, irmão. Crendo na resposta. Materializando a sua fé. Você não pode ver, não pode tocar, mas materialize. Diga a Deus, recebo, eu recebo, eu recebo. E o Senhor vem e abençoa. A falta de oração é a falta de fé e falta de conexão com Deus. E nós, como igreja, não podemos deixar de orar. Nós somos uma instituição com vida e não sem vida. Nós temos o poder com Jesus. Uma igreja morta perde a capacidade de influenciar o mundo e de cumprir a missão de Deus. Eu quero dizer para vocês esta noite, estou terminando a mensagem. Eu quero que nós nos comprometer, não comigo, não com o Senhor que está ao seu lado, mas com Deus. Se comprometer a buscar a Deus em oração, mesmo que ele chegue à igreja, na sua casa, no seu trabalho. Se comprometer a buscar a Deus em oração, se comprometer em ter uma vida de santidade, confiar mais no Senhor, ser mais perseverante. Faça isso na sua vida com tanto a oração como a santificação. Faça isso como uma prioridade pessoal na vida da igreja, na sua vida. A oração do justo é poderosa, meu irmão. É poderosa e tem grandes efeitos. Seja justo também. Pratique a justiça. O que não é seu, não deve. Porque às vezes estamos no nosso trabalho e a nossa facilidade leva. Ou se vê alguém falando, fazendo as coisas, você vai lá, não tem ninguém. Você já disse, olha, não faça isso porque Deus é sagrado. Não faça isso porque Deus não aprova. Nos comprometemos, buscar a Deus em oração e em santidade. Eu quero contar um breve testemunho de 4 minutos ou 2 minutos, rapidamente, só para que nós possamos entender como é que você ser justo. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás, quando não tinha cabelo branco. Eu estava trabalhando, e aí um dos oficiais estava lá assim, faltando através desse bus até o posto de gasolina da polícia, e peguei lá 20 minutos de tempo. Eu levei. Cheguei lá, percebi que não era nada, não estava sendo feito honestamente. Colocou o postinho no bus, eu levei o oficial. Mas era entregar o concurso isso aí, assim, isso para ele. Olha também, eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Vamos
for pegar novamente, por favor, não me mande uma outra pessoa, mas me mande. Mande outra pessoa. Ao passar do tempo, uma investigação surgiu. Estavam desviando combustíveis da terra. E colocaram o pessoal de forma. E ele disse: Cavalcante, sai de forma. Você não. Porque eu agi justamente. Se eu ficasse calado, eles deixaria cruz também. Então, o homem justo, o homem justo, Deus abençoa. Então, como cultivar diante de Deus ser justo através da oração, através da santidade? Buscando agradar ao Senhor e não o homem, mudando o seu pensamento, falando com verdade e agindo conforme os ensinamentos de Deus, de acordo com a palavra. Busque a Deus por meio da Bíblia e da oração. Não vá por conversinha de um de outro, não. Através da palavra, através da oração. Pedir o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria do alto vem benigna, mas a sabedoria humana é maligna. Peça a Deus sabedoria e discernimento para viver em santidade. Não se deixe ser enganado. Esses versículos que nós lemos, eles foram motivados, nos motiva a buscar em nossa jornada espiritual uma conexão espiritual profunda com Deus, com determinação e com um esforço contínuo. Não desista, não seja enganado. Muitas vezes algumas coisas nos nossos corações ou no coração surgem: é Deus nada, porque Deus fez isso na minha vida, porque Deus está fazendo isso. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Não deixe isso prevalecer na sua vida. Repreenda com Jesus, porque isso não vem da parte do Espírito Santo de Deus, não vem. É como testemunho da nossa missionária Ana, no domingo, que ela falou, né, o seu testemunho estava com câncer e tudo estava dando errado para ela, e ela agiu como Gideão. Quando o anjo apareceu com Gideão, disse: o Senhor é contigo, valente. Olha como é que ele é comigo, já acontecendo tudo isso, toda essa desgraça. Os filisteus vêm, invadem, levam os animais, levam o trigo, levam tudo, como é que o Senhor é comigo? Aí ela disse que esse texto para ela, e quando ela estava com câncer, com uma barriga grande, que é mais seguro do câncer depois. E o pessoal telefonava para ela e dizia: olha, o Senhor é contigo, missionária. O Senhor é contigo, missionária. E ela dizia: está certo comigo. Já estava dizendo até ligado. Como é que o Senhor era com ela, ele estava passando por aqui. Até um dia ela disse que tomou uma posição. E ela ficou aqui nesse lugar, agora eu vou dizer assim. Ela disse que olhou para o Ocidente, o Oriente, olhou para frente e disse: Deus, se o Senhor está comigo, hoje mesmo eu quero um médico para providenciar o meu tratamento. Porque ela estava procurando e não encontrava, não tinha até amigo que era médico, desde que o próprio hospital estava difícil para fazer um exame que era caro. E eu não quero que venha amanhã, não, quero hoje. E ela recebeu a resposta: mãe, plano e tal, que eu pego a senhora, fazer o exame. Determinação, confiança no Senhor. Ele está sempre com você. Está esperando que você dê um grito: ei, Senhor, estou aqui. Venha ao meu encontro. Eu estou precisando, Senhor. Me ajuda. Estou esperando que você grite. Aleluia. Estou esperando que você abra sua boca e fale: aleluia. Esperando que você diga: Senhor, eu estou com licença. Eu estou voltando de uma santidade, Senhor, estou orando. Eu estou esperando a resposta, Senhor. Devemos identificar nossas áreas. Identificar a área de nossa vida que precisa ser purificada, ser mudada, ser transformada para crescer espiritualmente. Há necessidade para isso. Não admita que as coisas do mundo te afastam do Senhor. A oração e a santificação deve ser uma prioridade tanto na vida pessoal quanto na vida da igreja, quanto na sua vida. Em nome de Jesus.
Que Deus possa nos abençoar e unir. E que essa mensagem dessa noite tenha atingido o teu coração. Que saia daqui com compromisso de viver em santidade, em oração. Não permita que as coisas roubem isso com você. Não admita que aconteça isso na sua vida. Busque o Senhor, grite, clame, mas não permita. Porque Deus é contigo em todos os momentos, em todos os lugares. Deus é com o Senhor. A importância da santidade e da oração na sua vida é imensa. Priorize em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar e agradecer a Deus pelo bom Senhor. Vamos ficar em pé com Jesus, que é o mais que nos sobrou, Senhor. Meu grande Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra santa, poderosa, que alcançar nossos corações. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando, operando neste lugar, nas vidas que estão aqui presentes, nas vidas que vieram buscar a tua palavra, e buscar a cura, e buscar a prosperidade, e buscar a santidade em Jesus. Nos abençoe em nome de Jesus. Assim oramos e agradecemos. E todos dizem amém. Glória a Deus. Como o Senhor, agradecer a Deus maravilhoso.